começou muito com a provocação, com tipo, temos de fato esse time diverso, e também acho que outra palavra, além de provocação, foi a intencionalidade. No momento que a gente viu que, de fato, não tínhamos a diversidade que a gente gostaria, a gente não tinha 56% de pessoas pretas ou pardas dentro da P&G. E a gente, essa é a estatística do Brasil. Então, a gente precisava evoluir nisso, e então a gente começou vários processos. O primeiro deles foi pedir para as pessoas se autodeclararem, né? Assim como o IBGE pede autodeclaração, a gente também pediu para os funcionários se autodeclararem, porque assim a gente poderia ter uma estatística, né? A gente acredita muito que mensuração nos ajuda nessas evoluções. E essa estatística era uma estatística que a gente não tinha, a gente passou a ter, pediu para as pessoas responderem, e também colocou isso no nosso processo seletivo, porque a gente acreditava que a gente não estava, essas pessoas não estavam nem participando dos nossos processos. E a gente chegou à constatação certa, realmente elas não estavam nem considerando a P&G no processo seletivo. A partir de então, a gente começou uma jornada que inclui nossas pessoas, nossas marcas, nossos parceiros e a comunidade. O que nos chamou muita atenção e mudou bastante e até deu origem à nossa ação mais forte, que foi essa ação do nosso programa Trainee, foi uma pesquisa que nós fizemos internamente no final de 2019, e onde nós nos defrontamos com um número, e contra números não há argumento, né? Coisas que eventualmente você até entende, percebe, mas quando você vê o número, as coisas ficam muito mais consolidadas. E, de fato, nós confrontamos com o número. 53% do nosso quadro se declarava negro, ou seja, preto ou pardo, e apenas 16% destes estavam em cargos de liderança. Então, nós percebemos que algo deveria ser feito de uma forma mais intensa. E foi aí que veio a ideia de fazermos o programa Trainee, né? Porque o programa Trainee é indiscutivelmente o caminho mais rápido para que alguém chegue a um nível de liderança. No ano passado, nós tomamos a decisão de fazer o programa de liderança negra, que era lançar um programa de trainees exclusivo para pessoas negras, não como a primeira ação desse grupo, é uma continuidade de várias outras ações. Nós já vínhamos trabalhando em vários aspectos e identificamos que no ano passado era um momento de acelerar essa curva. Talvez a gente já tivesse maduro o suficiente em até um certo aspecto que a gente acreditava que poderia tomar esse passo, talvez um pouco mais acelerado, porque não estávamos vendo ainda a aceleração que a gente gostaria de ver. A gente consegue fazer muito com pouco dinheiro, a gente consegue ter um impacto muito grande, visto a transformação que a gente fez internamente. Então, a gente foi de 8%, ou nenhum, né, porque a gente não media antes, mas a gente foi de 8% para 50% de candidatos que a gente contrata, novos estagiários ou pessoas que estão entrando na P&G, que são pessoas negras. Quanto isso pode abrir portas para outras empresas fazerem o mesmo? A gente viu que a gente tinha o poder na mão, a influência na mão de poder trabalhar com outros agentes da nossa cadeia de valor, né? Então, nossos clientes, nossos fornecedores, mostrar para o mercado o que a gente estava fazendo, para que eles também se motivassem a fazer o mesmo. E saber que é uma coisa que você vai começar, você vai errar, mas você tem que sempre aprender, sempre desenvolver e sempre evoluindo. O que nós queríamos era ter excelentes candidatos negros na nossa turma de trainee deste ano, e nós tivemos. Até superamos o número. Inicialmente, nós tínhamos saído pensando em contratar algo em torno de 10, contratamos 19, excelentes candidatos, né? Acho que isso tudo também, além de trazer essa turma para dentro de casa, que era o grande objetivo do programa, isso também nos deu um aprendizado muito grande na condução de assuntos sensíveis, em especial na questão racial. E com certeza vai nos ajudar para tantas outras ações que estão sendo e vão ser pensadas
na questão racial, mas não só na questão racial, né? Eu acho que o nosso compromisso é mais amplo, é na questão de diversidade, que a diversidade também sempre é um assunto sensível, porque o que a gente quer, deseja e busca é consolidar o Magalu nessa posição de uma empresa diversa e inclusiva, que é uma percepção muito forte que o nosso time tem, exatamente porque este é o clima que a gente vive internamente, mas é muito importante a gente consolidar o Magalu nessa direção. Fizemos o processo de trainees. Então vocês pararam? Não, o que é o processo de trainees? É acelerar futuros líderes da organização. O processo de trainee é algo que dá essa possibilidade. Então esperamos que esse processo seja efetivo e que daqui 18 meses muitas dessas pessoas se tornem líderes dentro da empresa. O que mais? Estamos trabalhando com os analistas, estamos trabalhando com os supervisores para entender quais são as necessidades, quais são os viés que a gente precisa quebrar e como que a gente precisa equipar melhor essas pessoas para se desenvolverem dentro da organização. E dentro do processo de aquisição de talentos, nós viemos buscando como que a gente consegue atrair mais pessoas negras. Parte disso é a própria marca da empresa. Nós precisamos ser vistos como uma empresa que abraça a inclusão e a diversidade, senão muitas dessas pessoas não têm nem interesse em participar dessa empresa. Então, como que a gente se torna atrativo o suficiente e, ao mesmo tempo, deixa essas portas mais abertas para que essas pessoas entrem? É um processo mágico, que é só uma ordem executiva e ele começa a ocorrer? Evidentemente que não, ele é um processo que demanda um certo tempo e vários esforços. Então, tem um grupo que nos ajuda bastante nisso, que é o BaiAfro, que eu casualmente sou sponsor, e que ele, de alguma maneira, trabalha em vários aspectos, seja de comunicação, seja parte educacional dentro da empresa, seja de atração, seja de desenvolvimento, para assegurar que a gente tenha um plano bem estruturado de conseguir fazer com que esses níveis sejam alcançados. Nós tínhamos consciência de que o racismo é, sim, um assunto extremamente polêmico e ainda muito desconhecido na nossa sociedade. Mas, confesso que a gente não imaginou que fosse tomar aquela proporção. Isso nos surpreendeu. Eu acho que isso só aumentou ainda mais a nossa certeza de que o assunto não só é extremamente sensível, como é muito desconhecido, né? Mas, de fato, foi uma polêmica considerável. E nós não imaginávamos que fosse tomar aquele tamanho. De qualquer forma, nós estávamos, para lançar o programa, a gente se aprofundou bastante nos assuntos, trouxemos para o nosso lado, né, para reforçar as nossas convicções, entidades muito abalizadas, muito fortes, fizemos consultas muito profundas, usamos também o nosso público interno e principalmente a nossa comunidade negra. Então, nós tínhamos um processo muito seguro. E o que nós fizemos foi, sim, fazer a comunicação disto. Sem dúvida houve crítica e eu acho que, até certo modo, eu acho que qualquer decisão que você tome e que não haja crítica, você está pressupondo que você é o dono da verdade, que exista só um caminho para as coisas ocorrerem. Eu acho que críticas para qualquer ação, elas são bem-vindas, e a gente recebeu as críticas dessa forma. Acho que tem sempre alguns exageros, que elas não são críticas, é mais uma contrariedade total ao tema, o que quer que seja, e aí realmente acho que é um direito das pessoas expressarem isso, mas não é o que a gente vai levar mais em consideração. Mas a gente escutou bastante as críticas, mas é interessante, eu agi até um certo modo como uma espécie de porta-voz de muitas dessas discussões que ocorreram, e quando eu olho qual o nível de crítica que eu recebi pessoalmente, eu diria que provavelmente isso representou de 5%, 7% do feedback que eu tive para as diversas ações que a gente teve. A gente tem que enfrentar isso de peito aberto. Realmente vão haver críticas, a gente teve crítica, mas assim, a gente entende que isso é genuíno. Isso é realmente o que a gente deve fazer, é a coisa certa a fazer, então que a gente possa enfrentar essas poucas críticas. De fato, a gente teve poucas críticas, com coragem e acreditando que estamos fazendo a coisa certa. E eu acho que também outra coisa muito importante é saber que a gente não tem todas as respostas, que a gente vai aprender muito nessa jornada e contar com muitos parceiros para nos ajudar com isso.